Bem, o tema que foi dado para nós fazermos uma reflexão é esse aí, da carta de São Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, a razão da vossa fé. Foi muito boa a palestra do professor Álvaro, porque acho que já preparou, inclusive, esta. Toda a necessidade de estudo, de formação básica, né, leva a gente a isso que São Pedro fala. Estai preparados, né, para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé, da nossa esperança. Hoje o mundo não aceita mais que a gente fala, é porque é e pronto. Não, tem que dar as razões. Tem que, né, mostrar o que é certo e o que é errado com clareza. E isso que o professor colocou é realmente muito claro, né? A igreja, ela se impôs, isso é impressionante, diante do Império Romano, não só pela fé, não só pelo sangue dos mártires, mas também pela cultura dos grandes jovens da igreja na época. Um São Justino, um mártir, no ano 155, que escrevia o seu apologético, que era lido pelas autoridades romanas. Um Tertuliano, que escreveu o apologético para o Antonino Pio, para Marco Aurélio, que perseguiam os cristãos terrivelmente. Ou seja, a cultura cristã desses grandes sábios da igreja, né? E depois, um pouco mais para frente, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, isso foi que sedimentou realmente todo o vasto Império Romano que cobria toda a volta do mar Mediterrâneo. O mundo pertencia a Roma, né? E esta Roma se tornou cristã. Mas aí houve muita influência da cultura, né? Da filosofia, né, de um Santo Agostinho e etc. e tal. Hoje, eu sinto que nós precisamos fazer a mesma coisa. Mutatis mutandis, mudando o que precisa ser mudado. Hoje nós estamos diante de uma Roma pagã, que nós temos uma missão de transformá-la numa Roma cristã, num Brasil cristão. E eu penso que o que aconteceu nesse ano, nesses 2 últimos anos no Brasil, eu acho que abre para nós uma perspectiva muito boa para que a gente possa fazer isso com mais convicção ainda, com mais força e com mais graça de Deus. Eu quero colocar rapidamente aqui algum embasamento bíblico dessa necessidade, que a palavra de Deus nos ilumina. Lá do Antigo Testamento, a gente vê o profeta Oséias, que já dizia, meu povo perece por falta de formação, por falta de doutrina. E para quem que ele falava isso? Para os sacerdotes do seu tempo, chamando a atenção, puxando a orelha do sacerdote do seu tempo. O nosso povo perece, o nosso povo vai para a idolatria dos Baals, dos Aserás, dos Moloques, dos deuses dos filisteus, porque esse povo não tem doutrina, não tem formação. Não é o que acontece conosco hoje também? Nosso povo católico que vai beber água suja nas seitas. Eu escrevi um livro de falsas doutrinas, onde eu elenquei pelo menos 100 falsas doutrinas que o povo católico vai atrás. É impressionante. Se a culpa lá no Antigo Testamento era dos sacerdotes, que não evangelizavam, não colocavam a lei mosaica para o povo adequadamente, eu acho que hoje também acontece muito disso. Hoje nós estamos numa carência de catequese, nós estamos à míngua de uma catequese. A teologia da libertação, que levou o povo só para o social, deixou a catequese vazia. E a catequese que ficou, muitas vezes, ficou pervertida. O pior é isso. Tudo isso precisa ser reestruturado. Bom, o catecismo da igreja diz que a salvação está na verdade. Isso é muito forte. Jesus diz, a verdade vos libertará, né? Hoje, o Papa Bento XVI, ele enfatizou muito essa questão, a ditadura do relativismo. Quer se destruir a verdade, porque a verdade é que salva, a verdade é que liberta. Eu sinto que o mundo está dividido em 2 partes. Uma parte que segue a mentira do demônio, porque ele é o pai da mentira,
e eles sabem impor a mentira com sofisticação, de maneira solerte, e a outra parte que segue a verdade do Espírito Santo, que Jesus chama de o Espírito da Verdade. Então existe um Espírito da Verdade e um Espírito da mentira disputando as pessoas. Por isso a guerra é contra a verdade. E há uma ditadura. Por que Bento XVI usou esse termo ditadura? Porque há duas formas de ditadura, uma ditadura das armas e uma ditadura da cultura. A ditadura das armas, mais cedo ou mais tarde, ela é vencida. Foi vencido no nazismo, foi vencido no comunismo, foi vencido em tantos lugares. Mas a ditadura da cultura, dessa cultura marxista, materialista, ateia, é muito mais sofisticada, é muito mais difícil de ser combatida. Mas é uma ditadura por quê? Porque é imposta. O jovem entra para a universidade hoje, catequizado, evangelizado, nem sempre bem catequizado, mas ele chega na universidade e ele vira ateu, ele vira pagão, ele fica com ódio da igreja, porque lá ele sofre uma lavagem cerebral. Por isso que as universidades hoje são o antro mais difícil para a igreja trabalhar, eu sinto. Eu trabalhei 40 anos de universidade, eu trabalhei em 6 universidades, 3 públicas e 3 particulares. A universidade hoje é o antro mais radical do anticatolicismo, especialmente as áreas humanas. E aí, quem milita aqui nas áreas humanas tem uma responsabilidade muito grande de como enfrentar isso, de como fazer isso. Bom, pode passar, por favor. São Paulo, volta um pouquinho, por favor. São Paulo coloca nessa citação última ali, o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. É o que nós sentimos hoje. Já se fala até na Europa, muita gente pedir para cancelar o batismo, é apostasia. E doutrinas diabólicas, né, que vêm da mentira. E que o nosso Brasil é um prato cheio para essas doutrinas diabólicas falsas, porque é um povo que é ignorante da fé que professa. Pois não. Pode passar? Aqui eu estou colocando assim um pano de fundo bíblico, só para a gente ter um bom embasamento. São Paulo, nós sabemos que São Paulo sagrou 2 bispos, Tito e Timóteo, e colocou Timóteo na cidade de Éfeso, que era uma cidade importantíssima na época, era a capital da província romana, da Ásia Menor. Éfeso tinha 300.000 pessoas na época. Então, Paulo era muito inteligente, ele ia para cidades importantes, e colocou ali Timóteo, e pegou Tito e colocou na ilha de Chipre, né, para que evangelizar. E escreveu 2 cartas pastorais. São 2 cartas diferentes, das 13 cartas de São Paulo, essas 2 são diferentes, porque ele escreveu para 2 formadores, 2 bispos, diferente das outras cartas que ele escrevia para as comunidades, Éfeso, Tessalônica, Filipos, etc. Então ele diz para Timóteo, recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguiste com exatidão. Essa expressão, sã doutrina, na boca de São Paulo se repete muitas vezes. O depósito, a sã doutrina. Quando o Papa João Paulo II aprovou o catecismo da igreja, a Constituição Apostólica que ele usou, ele colocou o nome de Fidei Depositum, o depósito da fé. Aquilo que nós recebemos dos apóstolos e que eles receberam de Cristo e que não pode ser pervertido, sob pena da salvação ficar comprometida. Então São Paulo recomenda isso. Veja na segunda carta a Timóteo, prega a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda paciência, empenho de instruir. Por quê? Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Sabe, eu sinto que nós estamos vivendo esse tempo. Há muita gente que não suporta mais a sã doutrina. Você falar de castidade, você falar de mandamentos, você falar de sacramento, você é zombado. Bento XVI diz que nós não vamos mais sofrer o martírio da cruz, nem da espada, mas que nós vamos sofrer o martírio da ridicularização. Da ridicularização, né? Então, essa sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões
e pelo prurido de escutar novidades, ajuntarão, está errado ali, mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Então vocês estão vendo aí duas palavras importantes, verdade e fábulas, verdade e mentira, o Espírito Santo e o Espírito do mal. São Paulo já, lá há 2000 anos atrás, nos alertava disso. Pode passar? Para Tito, ele escreve a mesma coisa. Seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, firmemente apegado à doutrina da fé. Ele está escrevendo para um bispo. Firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar, segundo a sã doutrina, e rebater os que a contradizem. Então, é uma insistência na catequese de São Paulo, de preservar essa sã doutrina, o depósito da fé. Olha lá, Tito 2:1, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Isso se repete assim várias vezes, nas cartas que São Paulo escreve para Tito e para Timóteo. Pode passar. Ok? A carta aos Hebreus traz uma recomendação interessante. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. A gente sabe, gente, que a grande tentação da igreja foram as heresias. Daniel Rupes, que escreveu a maior coleção de história da igreja, Daniel Rupes, ele diz que em todo lugar onde a semente do evangelho foi lançada, o demônio veio atrás semeando o joio. Em todos os lugares, porque a grande ação do demônio contra a igreja é colocar mentira em cima da verdade. Aí ele vai falsificando as coisas, né? Ainda Tito, né? Mostra-te em tudo modelo de bom comportamento pela integridade na doutrina. Então, eu quero destacar muito isso hoje. Temos que estudar muito, rezar mais ainda, como dizia Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, mas nós temos que acolher uma doutrina correta, sabe? Eu exultei de alegria quando o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo em 1992. Por quê? Porque nós vivíamos um tempo de confusão na igreja. Por que esse catecismo nasceu? Porque o Papa fez um sínodo em 1985, 20 anos depois do Concílio Vaticano II ter terminado, e a gente sabe que houve abusos e mais abusos de interpretações erradas do concílio. Então o Papa fez um sínodo, 20 anos depois. O que os bispos pediram ao Papa? Um novo catecismo, pelo amor de Deus, porque a confusão está muito grande. Era a teologia da libertação de um lado, era não sei o que do outro, e o Papa disse, eu senti também que precisava. Aí o Papa, então, convocou 12 cardeais, presididos pelo cardeal Ratzinger, na época, mais 7 bispos, especialistas em todos os assuntos, e aí fizeram o novo catecismo, que na verdade é o mesmo catecismo antigo de Pio V, São Pio V, só que evidentemente adaptado para os tempos atuais, né? Esse catecismo, eu sinto, meus irmãos, que hoje é a nossa tábua de salvação. E eu não digo isso só de boca. Faz 20 anos, ou mais, talvez uns 24, que eu formo os discípulos e pré-discípulos da Canção Nova em cima desse catecismo. Faz uns 24 anos que lá os rapazes e moças que vão se consagrar à Canção Nova, eles ficam 2 anos internos na casa de Queluz, na casa de Lavrinhas, para depois se consagrarem. E nesses 2 anos, eu dou uma vez por semana, uma manhã inteira, a formação sobre o catecismo. E eu sinto cada vez mais que é o que garante a sã doutrina da fé hoje. Por quê? Porque se você cita alguma coisa que está aqui, ninguém pode te desmentir, nem o Papa Francisco, muito menos um cardeal, muito menos um bispo, muito menos um papa, um padre, muito menos um leigo. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Você ensina uma coisa para uma pessoa, vem um padre e ensina outra.
Você ensina para um jovem que a masturbação é pecado, chega um pai diz, não, não é não, meu filho, pode masturbar à vontade. Você ensina que não pode haver fornicação no namoro, vem um outro e diz que pode, não, tudo é amor. Se é amor, vale. Então eu pergunto, quem é que vai resolver essa questão? Aí a pessoa pergunta a mim, professor, com quem que eu fico? Eu fico com o padre A ou eu fico com o padre B? Eu digo, não fico nenhum dos dois, fico com o catecismo da igreja. Fico com o Papa João Paulo II. Sabe, nós precisamos hoje de um divisor de águas. Porque a tática especial do demônio é lançar confusão. Mas, graças a Deus, João Paulo II deixou na nossa mão. Olha, quando ele esteve aqui, no dia 12 de outubro de 1992, ele esteve aqui, chegou em Santo Domingo, 500 anos exatamente depois do descobrimento da América, que ele fez questão de chegar no mesmo lugar 500 anos depois, porque ele disse, aqui há 500 anos atrás começou a evangelização da América. E ele tinha aprovado o catecismo. Ele disse, é o melhor dom que o Espírito Santo dá para a igreja. Falou isso para os bispos do CELAM, lá no quarto CELAM, lá em Santo Domingo, na Conferência Episcopal Latino-Americana. É o melhor dom que o Espírito Santo deu para a igreja na atualidade. Então eu penso que, como a gente não tem muito tempo para estudar, muitos de nós aqui correm muito, mas sabe, pelo menos, a síntese do catecismo, isso aqui que é uma síntese, um compêndio, claro que aqui nas citações do rodapé tem muita coisa para a gente depois explorar, mas eu sinto um guia profundo para a gente estudar. Quem não tem tempo de fazer uma filosofia, uma teologia, aqui você tem um guia. Quando esse catecismo saiu, eu conversei com um bispo muito famoso, Dom João Evangelista Martins Terra, que esteve lá na Canção Nova. O catecismo tinha acabado de ser aprovado, era mais ou menos 1990 e pouco, e ele me disse, professor, quem souber esse catecismo aqui, sabe muita teologia. Gente, esse bispo já escreveu mais de 250 livros. Dom João Evangelista Martins Terra. Sabe muita teologia. Eu coloco isso porque eu sinto aqui um guia de orientação para nós hoje. Pode passar, por favor. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Vejam, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É o que nós precisamos hoje de novo. Aquilo que os apóstolos receberam de Cristo e que a igreja trouxe até nós. Essa instituição maravilhosa que o Cristo criou. É nessa doutrina, não é? Jesus já tinha avisado, lá no Sermão da Montanha, guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores, pelos seus frutos os conhecereis. Gente, havia falsos profetas. Será que hoje não existe falsos padres? Falsos pregadores? Eu estou convicto que existe. E que são lobos arrebatadores. Eu tive o desprazer de assistir uma palestra na cidade de Cruzeiro, de um padre que é reitor de uma grande universidade, defendendo ideologia de gênero abertamente. Para não causar um tumulto maior, eu pedi licença e saí do auditório. Falsos profetas. Cristo avisou, cuidado. E eles vêm a voz vestidos de ovelhas, falando bonito, com título de doutor. Nós temos que tomar cuidado com isso. Assim como houve entre o povo falsos profetas de São Pedro, assim também haverá entre vós falsos doutores. Eu acho interessante São Pedro usar esse termo, doutores. Vem com títulos exorbitantes, para querer se impor, não pela razão da verdade, mas pela razão do título. Nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Assim também haverá falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente, olha a palavra que São Pedro usa, sorrateiramente, seitas perniciosas. Gente, todos os apóstolos alertaram para isso. São Pedro, São Paulo, São João, Jesus, nos alertaram, né? Vamos ver uma outra citação, pode passar.
Efésios 4,14, né, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina. Hoje na nossa internet rola tudo que é sopro de doutrina, né? Quem não tem um fundamento vai sendo levados aí como crianças ao sabor dessas ondas, né? Ao capricho da malignidade dos homens, de seus, né, artifícios enganadores. Veja essa citação de baixo, dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 28 e 30. São Paulo estava se despedindo dos bispos de Éfeso, porque ele ia para Roma, e ele sabia que não ia vê-los mais. Então São Paulo fala para eles, isso que está nos Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz: cuidai de vós mesmos, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. É uma responsabilidade tremenda ser bispo, né? Para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Agora, é que São Paulo faz o alerta: sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatarem após si os discípulos. São Paulo alerta que os hereges nascem dentro da própria igreja. Claro, quem sabe a história da igreja sabe, os grandes hereges que mais trabalho deram para a igreja surgiram dentro da igreja. Quem era Lutero? Doutor em teologia, monge agostiniano. Quem era Nestório? Patriarca de Constantinopla. Quem era Ário? Presbítero famoso de Alexandria, que surgiu com o arianismo. Quem era Pelágio, com o pelagianismo, que negava o pecado original, monge famoso lá da Bretanha, que veio para Roma. Sérgio, patriarca de Constantinopla, que surgiu com o monofisismo, né? Depois Eutiques, negava também que Cristo tivesse uma vontade humana, uma vontade divina. O monoteletismo. Dentro da igreja é que estão os hereges. Bento XVI dizia: os piores inimigos da igreja estão dentro da igreja. Bento XVI disse isso. Os piores inimigos da igreja, porque os inimigos de fora, você sabe quem são, e você os ataca, os enfrenta. Mas os que estão dentro da igreja, às vezes você não sabe quem é, e são irmãos na fé. Fica muito mais difícil você confrontar, mas é uma realidade. Bom, vamos em frente. Pode passar, por favor? Pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus discípulos se disfarcem em ministros da justiça. Citação de São Paulo, segunda carta aos Coríntios. Agora eu queria destacar aquilo ali: a verdade está na igreja, né? Isso é muito importante de entender. Duas citações ali que são fundamentais para entender isso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus nosso Senhor deseja que todos os homens se salvem, mas tem uma coisa: cheguem ao conhecimento da verdade. Se a pessoa não chegar ao conhecimento da verdade, ela não chega à salvação. Aquele E que está ali, em matemática significa um mais. Deus quer que todos se salvem, mas cheguem ao conhecimento da verdade. Porque é a verdade que salva, é a verdade que liberta. Segunda citação de São Paulo, em seguida: quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é, né, do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, vamos ligar as duas coisas. Paulo diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem no conhecimento da verdade. Onde é que está a verdade? Na igreja. A igreja, ele coloca duas palavras-chave: coluna e sustentáculo. Sustentáculo significa alicerce, fundamento. Quando você vai fazer um prédio muito alto, o que você faz primeiro? O alicerce, extremamente profundo. E as colunas, não é isso? Aí você olha assim, parece um esqueleto, né? Mas ali está a vida daquela obra. Como é que você vai fechar as paredes depois? É perfumaria. Você pode fechar com vidro, você pode fechar com plástico, você pode fechar com tijolo, porque as paredes não significam nada em termos de sustento. O sustento está no alicerce e nas colunas. Então Paulo diz, né? A igreja que é a coluna e o sustentáculo da verdade.
Então, meus irmãos, nós temos que ensinar a verdade da igreja. Os padres da igreja diziam sentire cum ecclesia, sentir com a igreja. Esse é o maior tesouro que nós recebemos. Cristo instituiu a igreja para que essa verdade dele chegasse até nós. Ele disse para os apóstolos, né? Lucas 10:16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Né? Pode passar, por favor. A igreja, meus irmãos, é infalível na doutrina. Nós não podemos ter medo de dizer isso. A igreja é infalível. Nós rezamos um credo que tem 2000 anos e que nunca mudou uma linha. Claro, houve o Niceno Constantinopolitano que esclareceu melhor o símbolo dos apóstolos, mas é um credo de 2000 anos. Nós já tivemos 266 papas, nunca um papa cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Por quê? Porque o Espírito Santo não se contradiz. Ele não ensina uma coisa no primeiro século, outra no 10º, outra no 20º, não, ele ensina sempre a mesma coisa. E é isso que o mundo não aceita. O mundo não aceita que a igreja não mude. O mundo quer que a igreja mude, né? Essa igreja arcaica, que continua falando que não pode abortar, que não pode fazer, né, manipulação de embriões, que não pode ideologia de gênero. Que igreja arcaica. A igreja não muda, porque a verdade não muda. Eu fui professor de física. Ainda hoje se ensina para os alunos o princípio de Arquimedes, né? Que faz um balão subir, ou que faz uma bola, quando você enfia lá no fundo da água, vir para cima, porque Arquimedes descobriu que quando um corpo mergulha num fluido, age sobre o corpo, de baixo para cima, no centro da gravidade, uma força chamada empuxo, que é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Qualquer universidade do mundo você ensina isso ainda hoje. Mas quando é que isso foi descoberto? Foi descoberto 200 anos antes de Cristo. Ou seja, tem 2.200 anos e se ensina a mesma coisa. Por quê? Porque é verdade. Você está no Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, o a soma dos quadrados dos catetos. Qualquer colégio do mundo inteiro ensina isso ainda hoje. Quando é que isso foi descoberto? 400 anos antes de Cristo, por Pitágoras. A verdade não muda, é perene. Então querem que a igreja mude, não pode mudar, né? Então, aqui eu queria colocar essa fundamentação básica, sabe? Isso é que me dá alegria de ser católico. Se você me perguntar, eu escrevi um livro, Por que sou católico? Que um filho meu pediu, por que sou católico? Aqui é uma das razões mais importantes, porque na Santa Ceia, você sabe que a Santa Ceia vai do capítulo 13 de São João até o capítulo 17. São 5 capítulos de São João para narrar a Santa Ceia. Foi o único evangelista que narrou a Santa Ceia com detalhes, né? Porque João tinha aquela intimidade com o Mestre. Eu queria destacar aqui 3 versículos da Santa Ceia. Sinta-se como se estivesse no cenáculo agora. E ouça o que Jesus vai dizer para a sua igreja. Antes dele partir para a sua paixão, ele diz: eu rogarei ao Pai. Olha que coisa bonita. Ele vai ser o intercessor da igreja diante do Pai. E ele vos dará outro paráclito. Paráclito vem de paraclés, do grego consolação, consolador, né? O Espírito Santo. Para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Jesus já tem chamado o demônio do Espírito da mentira. Agora ele chama o Espírito Santo do Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Ora, meus irmãos, se Jesus, na hora da partida, ele faz essa promessa, o Espírito Santo permanecerá convosco e em vós. Eu pergunto, será que essa igreja pode errar o caminho? Não, porque Jesus não é um farsante, Jesus não é um mentiroso. O que ele fala se cumpre. O Espírito Santo conduz a igreja há 20 anos, assiste a igreja. Por isso que a igreja não se contradiz na doutrina, né? Depois ele diz, né, o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas. Gente, que alegria ler essa frase, esse versículo.
Saber que o Espírito Santo ensina para a igreja todas as coisas. Claro que não é coisas de física, de matemática, de química, mas de doutrina. Aquilo que é essencial para a nossa salvação. Para que esse depósito da fé não se corrompa. Cristo concedeu à igreja participar da sua infalibilidade. Está escrito no catecismo da igreja. Ok? Então eu pergunto, será que a igreja pode errar o caminho? Como Lutero quis dizer, 15 séculos depois, não existe Papa, não existe igreja como instituição, não existe sacramento. O que é isso? Senhor Lutero, então a igreja, o Espírito Santo nos abandonou? A promessa de Cristo não se cumpre? Sabe, gente, nós temos que ter essa convicção. Na vida nós podemos agir de duas maneiras, ou por conveniência, ou por interesse, ou por convicção. Porque eu sei o que eu estou vivendo. Essa convicção que falta para os católicos hoje. Bom, passe, por favor. Aí volta um. Esse versículo também é da Santa Ceia, 16, 12 e 13. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Claro, era a Santa Ceia, já estava na despedida, né? Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Repare que é a segunda vez que Jesus fala na Santa Ceia, ou pelo menos a segunda vez que São João escreve. O Espírito Santo ensinar-vos-á. E repare que ele joga no futuro. Ensinar-vos-á, lá na frente. Como se Jesus estivesse dizendo para os discípulos assim: eu não tenho condição aqui, agora, de ensinar a vocês escatologia, pneumatologia, mariologia, história da igreja, liturgia. Não, mas deixa, fica frio. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Então, através dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires, o Espírito Santo foi conduzindo essa verdade, e essa verdade chegou até nós. Que coisa maravilhosa. Pode passar agora. Bem, aqui eu quero colocar o que o catecismo coloca confirmando essas coisas. No parágrafo 890, o catecismo diz assim: a missão do magistério da igreja está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos. Não é só desvio, não, é dos afrouxamentos também. E garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. Por que Cristo instituiu um magistério, papa e bispos, apóstolos? Para garantir que a verdade que nos salva chegue até nós, né, sem erro, e a fé autêntica. É isso aí. Agora, embaixo ele diz: o ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Esse é o papel do magistério. Manter o povo na verdade que liberta. Para executar esse serviço, olha que bonito que vem agora. Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costume. Claro que não é um pastor sozinho, isolado, que pode até virar um herege, como muitos viraram na história da igreja. Mas quando a igreja está reunida, o Papa com os bispos, o catecismo diz, sobretudo em concílio ecumênico, a igreja não erra, ok? Está aqui nos parágrafos seguintes que tratam desse assunto. O catecismo fala que há duas maneiras em que essa infalibilidade se manifesta. Primeiro, o Papa sozinho, quando proclama um dogma, ele não erra. É dogma de fé do Concílio Vaticano I, 1870. E segundo, quando o Papa, com o colégio episcopal, promulgam alguma coisa, também não erra. Aí existe a infalibilidade. Essa é a nossa garantia. Essa é a beleza da nossa fé. Isto é ser católico. Saber que essa garantia não vem de nós, essa garantia vem de Deus. Pode passar. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Jesus se despedindo, né, na sua ascensão ao céu. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ora,
se Jesus faz essa promessa para a igreja, eis que eu estou convosco, eu acho bonito que o verbo está no presente, né? Não é passado nem futuro, é agora, hoje e agora. Eis que eu estou convosco todos os dias. Será que essa igreja pode errar o caminho? Não, não pode. Não pode, não tem condição. Quem vos ouve, a mim ouve, já falei disso. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Eu acho bonito também essa citação de baixo, que ele fala para os apóstolos, né? Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Cristo desceu do céu para trazer o reino de Deus à terra. Até que no terceiro mistério, né, do terço luminoso, a gente contempla a inauguração do reino de Deus, né? Mas a quem Cristo entregou esse reino? A igreja. Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Então cuide desse reino, sem medo, e eu estarei convosco, né? Está aí, vamos lá, mude. Aqui eu queria só completar essa reflexão, colocando o que o Papa João Paulo II fala do catecismo da igreja. Eu já falei alguma coisa, mas aqui, quando ele apresenta o catecismo, na Constituição Apostólica Fidei Depositum, ele fala algumas coisas que eu queria destacar e colocar aqui, né? Ele diz assim, pode passar. É a primeira linha do documento. Guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Olha o que o Papa está dizendo. A missão que o Senhor confiou à sua igreja é guardar a sã doutrina da fé, o depósito da fé. E que ela faz em todos os tempos, e faz mesmo. Quantos e quantos concílios a igreja teve que fazer para enfrentar as heresias? Concílio de Nicéia, 325, para derrubar o arianismo que negava a divindade de Cristo. Concílio de Constantinopla 1, 381, para negar Macedônio, patriarca de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo. Concílio de Éfeso, 431, para negar, né, a heresia de Nestório, patriarca de Constantinopla, que negava que, né, Maria fosse Theotokos, mãe de Deus. E depois, vai lá, concílio de 451, né, concílio lá de Calcedônia, em que o Papa Leão Magno manda lá o seu Tomos a Flaviano, para dizer que Jesus é homem e é Deus perfeitamente, né, cancelando a heresia do monofisismo de Eutiques, que era um monge famoso de Constantinopla. Então, sabe, gente, até o concílio de Trento, terminou em 1565, até o concílio de Trento, os concílios da igreja foram para destruir heresias. O demônio nunca deu sossego para a igreja e nunca vai dar. É por isso que a igreja tem o carisma da infalibilidade que o Senhor concedeu quando o Papa está reunido com os bispos e define alguma coisa como um catecismo como esse aqui, que foi aprovado por todos os bispos do mundo. Porque esse catecismo aqui, gente, já existia o catecismo antigo, né, de Pio V, que chamava-se catecismo romano, e que tinha 4 partes. Esse continua com as mesmas 4 partes, né, só que foi atualizado, né? O outro teve uma vigência de 430 anos. Agora nós temos um novo catecismo, que não mudou nada na essência, apenas nas coisas novas que surgiram. Antigamente não havia bebê de proveta, antigamente não havia outras coisas malucas que surgiram hoje, então o catecismo tem que falar disso agora, né? Bom, então o Papa diz, o catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração, foi elaborado em 6 anos de trabalho intenso. A igreja não faz nada correndo, a igreja sabe que o Espírito Santo inspira, mas nós somos lentos para entender a inspiração dele, né? Então, foram 12 cardeais, 7 bispos coadjutores, especialistas em catequese, que durante 6 anos se debruçaram no catecismo antigo para fazer o novo. Ok? Vamos lá. É o Papa João Paulo II falando, tá? O projeto tornou-se objeto de vasta consultação de todos os bispos católicos, das suas conferências episcopais, ou dos seus sínodos,
dos institutos de teologia e de catequética. Ou seja, esse catecismo foi trabalhado pela igreja inteira. O que mais? Pode passar. Aí ele diz como é que deve ser um catecismo. Um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, o quê? O ensinamento das 3 colunas da igreja, né? Da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, viva na igreja, e do Sagrado Magistério, autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos, das santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Ou seja, o catecismo, ele traz toda a riqueza da igreja, dos padres, dos santos, dos doutores, dos mártires, né? Isso aqui, gente, é um comprimido, é um compêndio. Você sabe que um comprimido, você pega um comprimidinho desse tamanho assim, você toma, faz um estrago danado dentro da gente, né? Ou então faz um bem enorme. Isso aqui é um comprimido. Ele tem que ser dissolvido, não em água, mas ser dissolvido, né, na nossa formação. Ok? Deve ter em conta, volta um pouquinho, deve ter em conta as explicitações da doutrina que no decurso dos tempos o Espírito Santo sugeriu à igreja. Então, toda a tradição da igreja, iluminada pelo Espírito Santo, está aqui dentro. Ok? O que mais? Pode passar. Aí as 4 partes do catecismo. A primeira parte, o credo, que é o lex credendi, né? Aquilo que a gente crê. A Sagrada Liturgia, que é o lex celebrandi, como é que a gente celebra os sacramentos, sacramentais. Depois o agir cristão, né? Que é o lex vivendi, a moral católica, como é que se vive, muito centrada nos 10 mandamentos. E a oração cristã, o lex orandi, centrada principalmente no Pai Nosso. Estas 4 partes já tinha no catecismo antigo, o catecismo romano de Pio V. Foi agora adaptado no novo, né? Então, lex credendi, o que eu creio? Como eu creio, eu celebro. Como eu creio, como eu celebro, eu vivo. É o lex vivendi. Como eu creio, como eu celebro, como eu vivo, eu rezo. É o lex orandi, né? Lex orandi, lex credendi. Eu rezo conforme eu creio conforme eu rezo. Quem reza errado é porque estudou errado, né? Pode passar. Aí o Papa fala uma coisa muito importante, o valor doutrinal do catecismo. O Papa diz assim: o catecismo da Igreja Católica é uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica. Vejam, gente, exposição da fé da Igreja, a fé da Igreja. Teve um padre que falou para mim assim: ó, você tem que tomar cuidado com o catecismo. Eu falei: não, padre, eu tenho que tomar cuidado com o senhor. O senhor me desculpe. Não, você tem que tomar cuidado com o catecismo, que ele é muito assim, quadrado, rigoroso. Eu acho que eu tenho que tomar cuidado com o senhor. Oh, pelo amor de Deus. Afrontar o Papa e todos os bispos do mundo. Então, exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição e pelo magistério. Agora veja o que vem em seguida, pode passar. Vejo como instrumento válido e legítimo a serviço da comunhão eclesial e como uma norma segura para o ensino da fé. Norma segura para o ensino da fé. Eu não faço uma palestra, eu não escrevo uma linha, eu não escrevo um artigo, eu não escrevo um livro sem consultar o catecismo. Porque eu não quero ser enganado e não quero enganar os outros. Porque eu não tenho a cabeça de um Santo Tomás de Aquino, de um Santo Agostinho, de João Paulo II. Mas eu sei muito bem imitá-los. Isso eu faço com prazer. Depois, né, ele diz lá, sirva ele para a renovação, a qual o Espírito Santo chama incessantemente a Igreja de Deus. Corpo de Cristo, peregrina rumo à luz sem sombras. Ok, mais um. Esse aqui para mim é muito especial. Peço, o Papa falando, peço, portanto, aos pastores da igreja, em primeiro lugar, aos fiéis, que acolham esse catecismo em espírito de comunhão
e que o usem assiduamente ao cumprir a sua missão de anunciar a fé. Usem assiduamente, ok? Ao cumprir a sua missão de anunciar a fé e de apelar para a vida evangélica. Não é o que todos nós fazemos? Chamar as pessoas para viver a fé, não é? Então o Papa diz, então use o catecismo. Gente, e aqui há uma riqueza extraordinária, que só entendeu quem mergulhou nesse catecismo, como eu mergulhei há 20 anos. A coisa espetacular. Aqui tem 3.000 citações da Bíblia. Tem citações de todos os 21 concílios da igreja. Tem citações de todas as encíclicas de todos os papas. Isso é um acervo extraordinário. Ok? Bom, para terminar, esse catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência. É um dicionário, é para tirar dúvida, ok? Texto de referência, seguro, não tem erro, autêntico, para o ensino da doutrina católica. Para o ensino da doutrina católica. Então, sabe, gente, nós não somos pastores evangélicos autônomos. Não, nós somos membros da igreja. Nós não podemos ensinar o que nós queremos. Nós temos que ensinar o que a igreja ensina. Senão nós traímos a igreja. E o que a igreja ensina está aqui. Eu acho que a maioria de nós aqui não tem teologia, não tem filosofia. Eu não tenho. Eu fiz doutorado em física. Mas por que eu tive a ousadia de começar uma editora católica? Porque quando eu terminei, eu estava fazendo meu doutorado com 28 anos de idade no ITA, Ciências Aeroespaciais, eu fazia teologia à noite, um curso para leigos, era só às noites. Eu não tinha tempo de estudar, porque eu fazia doutorado de física. Mas o que eu fazia? Eu ia comprando os livros. Comprei a coleção de História da Igreja de Daniel Rupes, 10 volumes. Né? Comprei tudo. Aí depois eu tive tempo de estudar. Aí o que eu percebi? Eu percebi que a igreja tem uma riqueza tremenda